Olá a todos, o meu nome é Estela São Pedro, sejam muito bem-vindos a este podcast. Muito obrigada por embarcarem nesta aventura comigo, que para mim é uma verdadeira aventura. Hoje vou-me apresentar um bocadinho, vou falar sobre o título deste podcast e o título deste episódio vai ser De Pernas para o Ar. Na verdade, vamos falar sobre diferentes perspectivas. Podcast por Estela São Pedro. Ok, então o meu nome é Estela São Pedro, tenho 50 anos, sou casada, tenho 2 filhas, 3 gatinhas e o meu trabalho neste momento é ser terapeuta de desenvolvimento transpessoal. O que é isto e o que é este palavrão de transpessoal? Transpessoal, na verdade, acaba por ser o ter em conta a multidimensionalidade, também as múltiplas oportunidades de existência que nós temos neste plano. Então eu faço isto tudo de uma forma muito abrangente e a base do meu trabalho acaba por ser a análise das impressões digitais das pessoas e as mãos. Não numa vertente de adivinhação, como às vezes as pessoas pensam que leitura de mãos é igual a futurologia, mas sim na vertente de conhecer, de ajudar as pessoas a conhecerem as suas características, as lentes com que percepcionam o mundo, como é que é o modus operandi delas aqui no planeta Terra. Porquê é que este podcast se chama Doce Punk? Na verdade, Doce Punk é o título do primeiro livro que eu lancei, que para já é filho único, mas parece que já vem um irmão a caminho. E Doce Punk, na verdade, sou eu. Não é? O movimento punk, a essência do movimento punk, na verdade, é não ficar calado, é não ficar acomodado. Na verdade, acaba por ser a essência é a plena igualdade, a libertação de lideranças autoritárias. Então, tanto o livro como este podcast acaba por ser uma oportunidade excelente de eu dar voz a esta minha inquietação. Na verdade, não é uma inquietação só porque sim ou porque quero agitar as águas, é a minha opinião, que neste momento é esta e que está sempre pronta a ouvir outras, não é? Acho que estamos numa sociedade em que há muito aquela coisa do rebanho e alguém que disse alguma coisa, então se aquela pessoa disse é uma autoridade, vamos ter que ouvir. Eu, na verdade, nunca fui assim, desde pequena que me chamavam refilona e respondona, não é? Então este podcast acaba por ser uma exposição das minhas opiniões, das minhas perspectivas, que não pretende todo ser tipo o pináculo da verdade, nem pouco mais ou menos, mas acaba por ser uma partilha que eu espero que vocês gostem. E vamos lá ver o que é que vai sair daqui, na verdade. Então, a outra parte do título chama-se Doce, então por isso é que isto se chama Doce Punk, e aqui o doce tem a ver com tentar fazer tudo isto e comunicar tudo isto de uma forma doce, de uma forma suave, de uma forma harmónica, não é? Acho que há muita violência que não era necessária. Nós podemos tentar fazer as coisas da forma mais harmoniosa possível. Ok, então aqui falando deste podcast que se chama De Pernas para o Ar. Vocês vão perceber e quem já leu o meu livro já percebeu que é assim. Eu às vezes dou assim títulos um bocadinho malucos às coisas. O meu marido diz que às vezes eu pareço quase o Nuno Markle no Homem que Mordeu o Cão. Então, onde é que eu fui buscar esta ideia de pernas para o ar? Aqui há pouco tempo cruzei-me com o trabalho de um escritor português fantástico, que é o Manuel António Pina, que escreveu um livro para crianças que se chama O País das Pessoas de Pernas para o Ar.
E se calhar eu vou contar a história para vocês perceberem um bocadinho e tentar com que percebam porque é que esta maluca põe aqui pessoas de pernas para o ar. Então, a história é mais ou menos assim, eu vou contá-la de uma forma abreviada, obviamente. Havia uma menina que tinha um pássaro chamado Fausto. A menina chamava-se Sara e o pássaro chamava-se Fausto. Então um dia o pássaro resolveu dizer à menina que apetecia viajar pelo mundo. Então resolveu fazer as malas e lá foi ele, ela apoiou, estava tudo bem. Então ele viajou, então chegou a uma terra em que estava toda a gente de pernas para o ar. As pessoas usavam os sapatos nas mãos e estava tudo, era um sinaleiro que estava de pernas para o ar e ele achou aquilo interessantíssimo. Então ele questionou e diz assim, mas então isto está tudo de pernas para o ar? E as pessoas, como assim está tudo de pernas para o ar? Então perguntaram ao Fausto, então como é que as pessoas andam na tua terra? E ele respondeu com a cabeça para cima e com os pés para o chão, disse o Fausto. E quase que ia dizer, como toda a gente, mas arrependeu-se logo, porque ele realmente começou a olhar à volta, mas afinal eu pensava que era toda a gente, mas não é toda a gente. Então aquelas pessoas começaram-se a rir, pronto, e não queriam acreditar de maneira nenhuma que fosse possível andar ao contrário. E entretanto, com aquela conversa, porque, eu esqueci-me de dizer que ele depois fez logo lá amizade com um senhor chamado Jorge. Entretanto, já tinha-se juntado muita gente à volta do passarinho, ninguém queria acreditar, faziam-lhe muitas perguntas, como é que se acende a luz? Então, e os interruptores estão no chão, estão no teto? E acabou por se gerar ali uma energia de partilha, de interesse e de muita curiosidade, obviamente, porque nós estamos habituados a ver a realidade com as nossas lentes e muitas vezes não percebemos que a realidade do outro tem lentes que lhes vai dar configurações completamente diferentes. Na verdade, acaba por ser tudo uma questão de perspectiva, não é? Então, o Fausto resolveu convidar o Jorge para vir com ele para casa, para ele ver, não é? Como é que era as pessoas andarem direitas e não de pernas para o ar, na perspectiva do Fausto, claro. Então o Jorge lá foi, todo contente, fez as malas num instante. Passaram por terras muito estranhas para eles. Por exemplo, eles passaram por uma terra em que as pessoas não falavam. Como é que elas comunicavam? Através do assobio. E eles acharam isso interessantíssimo, não é? Então pronto, quando chegaram finalmente, quando voltaram à casa da Sara, eles ficaram todos de boca aberta uns com os outros, inclusive a Sara, ninguém queria acreditar naquilo. Mas pronto, então o Fausto lá contou as aventuras todas, ficaram todos muito amigos, brincaram uns com os outros e na verdade aquela pessoa chamada Jorge ensinou a Sara a fazer o pino e a Sara ensinou a andar com a cabeça para cima e ela achava muita graça. Na verdade, pronto, Vitória, acabou-se a história. É isto, não é? Quando nós estamos realmente abertos a perceber as diferentes perspectivas, as diferentes formas que nós temos de ver o mundo, porque na verdade todos nós temos lentes únicas, experiências únicas, personalidades únicas. Nós somos de facto seres únicos e temos perspectivas diferentes. Quando nós entendemos que a colaboração é muito mais saudável, não é? Quando conseguimos ter uma postura de partilhas de pontos de vista, todos nós evoluímos. Eu digo muitas vezes que eu considero que a Terra é um planeta escola, que estamos aqui para evoluir e nós evoluímos com a percepção das diferenças, certo? Mas às vezes o nosso ego insuflado acha, não, mas eu é que tenho razão e eu é que sei. É? Que há tempos a minha irmã disse-me que havia uma praia, não sei onde, que tinha areia azul. Então, com certeza, as pessoas daquela terra, na ideia delas, a areia é azul. Para mim, a areia não é azul, a areia é bege, não é? Porque eu moro aqui em Portugal. Então, na verdade, não há de todo verdades absolutas, pelo menos que um ser humano, na nossa dimensão, seja capaz de percepcionar. Ok, analisando isto de uma forma mais profunda e fazendo outro tipo de analogia com isto das pessoas de pernas para o ar,
não é? Porque aqui na nossa terra, em Portugal, as pessoas andam de cabeça para cima. Na terra do Jorge, as pessoas andavam de cabeça para baixo. Então, se nós imaginarmos que isto é como se fosse um triângulo, podemos já fazer aqui duas grandes reflexões. Uma é sobre a lei hermética da correspondência. Não sei se vocês já ouviram falar do hermetismo. Provavelmente um dos próximos episódios será sobre o hermetismo, mas não sei se já ouviram falar da lei da correspondência, que é o que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima, não é? Então aqui nós materializamos o que está no plano, por exemplo, mais mental e mais etérico, e vice-versa. Tudo é interdependente. E muitas vezes nós esquecemos disto, que na verdade tudo é interdependente e impermanente. O universo é feito de vibração e tudo está em constante mudança. Depois também sobre as perspectivas, que na verdade é o hashtag, não é, deste podcast, eu vou ler aqui um pequeno excerto do meu livro, que, como já referi, chama-se Doce Punk. Isto está logo no primeiro capítulo, que se chama Livre-Arbítrio do Tolo no Meio da Ponte. Eu escrevi assim: começa logo que, seja o que for, é só o que alguém disse ou escreveu ou achou, e esse alguém, independentemente do grau académico, status ou emprego, é só um ser humano, como tu e eu, o que de uma forma inequívoca molda o conceito segundo a sua visão do mundo, sendo que podemos ou não concordar com ela, ou então concordar numa altura da nossa vida e depois deixarmos de concordar, ou vice-versa. A mudança faz parte do caminho. Aqui falo também um bocadinho da tal de autoridade anónima, não é? A nossa perspectiva é sempre moldada por influências externas. Também nós às vezes achamos que temos grandes ideias e, como vamos perceber, acaba por ser uma conjunção de coisas que nós fomos ouvindo aqui, que fomos intuindo ali. Depois, num podcast seguinte, também vou com certeza falar dos campos mórficos, do inconsciente coletivo, mas não quero aqui baralhar as coisas, não é? Então é nós percebermos que a nossa perspectiva é só a nossa perspectiva e que a perspectiva dos outros é igualmente válida, não é? Quando nós pensamos mais uma vez da cabeça para cima e da cabeça para baixo, e se imaginarmos triângulos, nós vamos ter vai dar o quê? Vai dar uma estrela de 6 pontas, não é? O 6 é o número do amor, que na verdade acaba por ser a força motriz, pelo menos para mim, permeável a todas as minhas ações, não é? E o que eu ando aqui a fazer é tentar aperfeiçoar-me e que essa seja realmente a força motriz. E a estrela de David representa o quê? Representa a união do feminino, do masculino, representa a união entre o céu e a terra. Então aqui a grande conclusão é o quê? É a inteligência de nós conseguirmos complementar todos os aspectos, complementar e integrar. E quanto mais nós conseguimos complementar, integrar, mais nós conseguimos entender e mais nós conseguimos ressignificar tanto o que já se passou connosco e que nós nos lembramos da nossa existência, porque o que já se passou connosco, o tempo, o Senhor do Tempo, o Senhor do Karma, é o grande mestre, não é? Porque o que se passou connosco nós já conseguimos, já está organizado, então nós já conseguimos compreender melhor, não é? E basicamente é isso, é nós percebermos e ressignificarmos, como dizia, o que está para trás, mas também termos a capacidade de analisar os nossos pensamentos, os nossos impulsos e conseguir, com a experiência anterior, já conseguir ter perspectivas mais abrangentes, mais maduras, mais de acordo connosco, com a nossa essência. Claro que depois há aqui sempre o ego, que às vezes é insuflável. Atenção que o ego não é nada de mau. O ego é o que é.
Agora, se for de mais ou de menos, é como tudo, é como o sal na comida. O ego é o que me permite saber que eu neste momento estou a fazer o papel de Estela aqui a falar convosco neste momento. Pronto, e basicamente é isso. Então, acho que foi claro, não é? A minha ideia hoje foi um bocadinho, ouviram falar um bocadinho sobre mim. Estou sempre aberta a ouvir as vossas opiniões, porque, como disse há bocadinho, é a comunicação, não é? E é nós estarmos sempre dispostos ou predispostos a aprender. Eu digo muitas vezes que sou uma eterna estudante, estou sempre a tentar ouvir outras coisas, não só porque quero colecionar conhecimento, porque isso não leva a lado nenhum, não é? Acaba por ser a verdadeira sabedoria, é pôr em prática aquilo que nós aprendemos, não é? Há pessoas que gostam muito de conteúdo, mas esse conteúdo não se transforma em conhecimento. É um conteúdo que fica só ali a enfeitar. É como se eu fizesse 20 cursos de cozinha, mas depois nunca pusesse as mãos numa panela ou numa batata para descascar. É mais ou menos a mesma coisa. Então, basicamente, os podcasts vão ser mais ou menos assim. Espero que tenham gostado. Agora, as cenas dos próximos episódios. O próximo episódio vai ser o título Quando um monólogo pensa que é um diálogo. Então, como podem já estar a imaginar, vai ser um bocadinho sobre comunicação. Só que eu tenho que ideia que comunicação vai dar aqui pano para mangas para outros episódios, mas ok. Então vá, muito obrigado. Podem-me ouvir novamente, se estiverem dispostos a isto, daqui a 15 dias. E vá. Às vezes perguntam-me, então, qual é que é a tua frase chave? Para mim é muito esta: deixem-se de merdas, não é? Então aqui vou complementar mais um bocadinho, é deixem-se de merdas e força aí nas canetas, que para a frente é que é o caminho. Obrigado e até para a semana. Podcast por Estela São Pedro.